Olá pessoal, sou o professor Leandro Coloni e preparei essa aula aqui para a gente falar, ou esse vídeo para a gente falar sobre transformada de Fourier. Vou tentar trazer a transformada de Fourier para vocês de uma forma mais clara possível, entender o que é isso, A transformada de Fourier foi criada pelo Jean-Joseph Fourier lá no século XVIII. E é utilizada amplamente aí na engenharia elétrica principalmente, no tratamento de sinais. Vamos lá. De forma resumida, a primeira coisa que a gente tem que apresentar é dizer o que é a série de Fourier. O que o Fourier propôs lá no século XVIII? Fourier enxergou que todo sinal, independente da forma como ele é representada, um sinal analógico ou digital no tempo, pode ser representado no tempo ou em outra unidade, ele pode ser reescrito através de uma série de somas de senos e cossenos. Então aqui tem um exemplo, uma onda quadrada em azul, e aí através de uma combinação de senos e cossenos, nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa onda. Então podemos recriar uma onda através de uma série de senos e cossenos. Nesse exemplo eu chamei de função g de t. Então a função g de t, que representa essa onda quadrada, vai ser escrita como a, uma constante, que seria o valor médio dessa onda, mais a somatória de uma constante AK vezes o cosseno de K vezes T mais BK seno de K vezes T, onde K é o valor do coeficiente AK e KB é o coeficiente de seno e cosseno, e também é o fator multiplicador da frequência. Então eu vou ter a primeira frequência, 1 vezes T, 2 vezes T, 3 vezes T e assim por diante. Algumas dessas frequências aparecem, outras aparecem para reproduzir qualquer sinal que a gente quiser. E aqui está a forma de extrair essas constantes. Só um resumo, nosso objetivo não é falar sobre isso. Na verdade, eu quero trazer uma interpretação visual da transformada de Fourier. Imagina o seguinte, nós temos uma onda, um sinal periódico, senoidal, aqui por exemplo, poderia ser qualquer sinal periódico, que nesse caso representa 2 oscilações por segundo. Imagina que eu pego esse sinal periódico e enrolo ele em cima de um disco ou de uma circunferência, onde ele vai ser representado sobre esse disco. Então ele está sendo representado aqui. Só que esse disco também está girando uma outra frequência, nesse caso aqui, meia volta por segundo. Então ele completa 180 graus a cada 1 segundo. E esse meu sinal faz 2 oscilações por segundo. Então seria o caso de ter uma onda inteira desenhada até ele completar meia volta aqui, meio segundo. 2 oscilações. Então teria uma onda desenhada sobre essa forma de onda a cada 180 graus. Quando a gente faz a combinação desses 2 sinais, então como se eu tivesse colocado uma fita aqui enrolado sobre esse disco que está girando. O que acontece? Nós vamos observar uma forma, como se fosse uma mandala, pétalas de rosa, depende a variação dessa frequência aqui de rotação. Então nesse exemplo aqui, quando eu combino esse meu sinal periódico com esse e represento isso em cima desse disco girante, eu vou ter uma representação como essa, onde aqui em amarelo eu representei o centro de massa dessa figura. Para a gente analisar isso, nós vamos ter que recorrer aqui à fórmula de Euler. Euler também foi um matemático e físico, só que suíço, que viveu no século XVIII. O que o Euler observou? O que ele propõe? Que uma representação de e elevado ao i, que é o representante número complexo, vezes x, é igual
a soma de cosseno x mais i seno x, ou seja, eu estou falando da representação de um ponto no espaço, né, onde eu tenho aqui um vetor girante, um fasor. Tá? Então, por exemplo, aqui, e elevado a 2i vai ser a representação desse ponto aqui. E elevado a 2,28i é a origem, ou seja, 2π. Né? 2π, x seria o meu ângulo. Eu não posso deixar de comentar de uma das expressões mais bonitas da matemática, se não a mais bonita, chamada de identidade de Euler. Né? Que basicamente ele pega e eleva a iπ, né? Quando a gente resolve isso, nós chegamos a e elevado a i π mais 1 igual a 0. Então, Euler conseguiu chegar numa expressão que junta tanto o número, a constante áurea, o número de Euler, e essa nossa representação de complexos, e π, que é o número que representa a relação de uma circunferência, né? Mais o número 1, né, que seria aquele número que, multiplicado por qualquer outro número, mantém o valor anterior, esse número, e 0, que é o número que, multiplicado por qualquer valor, somado a qualquer valor, mantém o seu valor original. Tá? Então, nós vamos utilizar essa representação para representar esse vetor girante aí, ou essa esfera girante na representação, na análise que nós vamos fazer da série de Fourier. Então, esse vetor girando é representado por e elevado a i, só que aí nós vamos fazer da seguinte forma. Esse e elevado, nós vamos colocar o quê? O sinal de menos, para que o ângulo cresça em sentido horário e não anti-horário. Então, 2π vezes i, então isso aqui é o valor completo, a frequência com que o sinal gira vezes o tempo. Essa representação é responsável, né, essa parte da expressão é responsável por um vetor girante. Tá? Quanto maior a frequência, mais rapidamente o produto de ft vai ser equivalente a 2π, um múltiplo de 2π, vou completar uma volta aqui. G de t é a minha expressão, a minha função original. Então, o produto das duas vai me gerar essas formas em forma de mandala, a combinação. Lembrando que, nesse caso, esses pontos em destaque são os pontos de amostragem. Quanto mais pontos de amostragem eu tenho, mais denso isso fica. Com base nisso, nós podemos calcular o centro de massa dessa figura. O centro de massa nada mais é do que o produto da minha equação, da minha função, pela expressão de Euler, tá? Dividido por 1 sobre n, onde n é o número de amostras que eu faço. Tá? Então, para cada n, eu tenho um ponto. Esse ponto é formado por uma coordenada x, y. Se eu somar todas essas coordenadas e dividir por n, eu vou ter o centro de massa dessa figura. Quando esse n é muito pequeno, ou seja, esse n vai representar o meu tempo, a minha fração de tempo, nós vamos chegar numa integral. Uma integral de t1 até t2. Né? Então, onde eu vou colocar aqui, em vez de tk, o t, dt. Né? E para eu calcular o centro de massa, agora eu divido 1 sobre T2 menos T1. Então, essa expressão vai me dar o centro de massa dessa figura. Mas o que isso quer dizer? Curiosamente, quando a gente analisa essa expressão e vamos variando a frequência com que o meu círculo gira, nós percebemos o seguinte: enquanto a frequência de rotação desse círculo é diferente da frequência do sinal que eu estou mostrando, o centro de massa fica muito próximo da origem, a coordenada 0, 0. À medida que nós vamos nos aproximando da velocidade de rotação do meu círculo, da minha esfera,
da minha circunferência em relação à velocidade do sinal amostrado, eu estou falando o seguinte: essa velocidade de rotação igual a essa, o centro de massa desse círculo começa a deslocar da origem para algum ponto. Esse deslocamento do centro de massa justamente representa para nós uma indicação que esse sinal, que essa velocidade de rotação representa uma das componentes do sinal amostrado, ou do meu sinal de referência. Então, qual que é a ideia, né, da transformada agora sim de Fourier? A transformada de Fourier, ela faz exatamente essa análise, porém deixa de verificar, de calcular o centro de massa, ou seja, dividir pelo intervalo de tempo, e sim só faz esse produto. Então eu vou ter, quanto maior a minha taxa de amostragem, né, o maior o meu intervalo, maior esse resultado, né? Porém, quando a gente faz essa análise, sempre que eu vou variando, agora aqui a expressão da transformada, ó, transformada eu vou ter em função da frequência. Eu vario a frequência de rotação do meu eixo e olho quanto é o produto que eu observo, ou seja, proporcional ao centro de massa. Sempre que esse resultado, essa integral, começa a ser maior do que zero, é sinal que a frequência com que eu estou analisando o sinal amostrado está presente nesse sinal. E aí, no caso aqui, por exemplo, eu tenho uma senoide. Assim que a minha frequência de teste alcança a mesma frequência da senoide, esse centro de massa vai começar, né? Estou falando centro de massa, mas eu eliminei isso, essa somatória desse produto vai apresentar um valor maior do que zero e vai me indicar que essa frequência está presente aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar isso utilizando uma ferramenta de software, uma ferramenta conhecida por todo mundo, né? Eu não estou trabalhando com MATLAB, com Python, estou trabalhando com Excel e vou demonstrar isso aqui. Então, vamos por partes. Montei aqui uma planilha onde eu tenho os intervalos de tempo que eu quero analisar um sinal. Então, eu fiz isso daqui de 0 segundos até 10 segundos, onde eu vario de 50 e 50 milissegundos. E para cada um desses sinais, né, eu calculo uma expressão, uma forma de onda senoidal. No caso aqui, uma senoide com a frequência indicada aqui. Qual é o valor do seno? Para tempo 0, tempo 50 mili, 100 mili. E posso trabalhar com outras frequências e indicação de amplitude desse sinal. Se a gente observar aqui, ó, a amplitude do sinal, seno de 2π vezes a frequência vezes o tempo do meu sinal. Tá? Os sinais que têm amplitude zero não estão sendo considerados. Então aqui eu tenho um exemplo de uma senoide pura sendo plotada aqui, ó, de 0 até 3 segundos. Nessa outra tabela, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando exatamente a parte real do produto da minha função pela expressão de Euler. Né? Para representar, vou trazer essa representação senoidal para uma circunferência. Nesse caso, a minha frequência inicial aqui está em 5 Hz. Eu vou baixar isso aqui para meio Hz. Olha que interessante. A minha esfera está girando a meio Hz. Imagina que sobre essa esfera eu tenho um cursor que oscila na mesma frequência desse sinal. Então, à medida que eu vou andando na minha esfera, vou girando ela, né? Vou girando, eu tenho um cursor que vai oscilando com a mesma frequência do sinal amostrado. O que isso nos vai mostrar? Eu vou aqui variando, ó, lentamente, olha as mandalas surgindo, esse produto, né? Então aqui eu tenho a parte, eu estou plotando esses pontos, aqui a parte real e a parte imaginária, num intervalo de 10 segundos, fazendo a amostragem disso, mesmo produto. À medida que o produto vai aumentando, né, ó, e vai
Observa que o centro de massa em amarelo está sempre concentrado próximo do centro. Agora eu estou me aproximando de 1 Hz, que é a mesma frequência do sinal. Olha que fenômeno interessante. Olha o meu centro de massa se afastando. E aqui tem um módulo do centro de massa para a gente observar. 0,98, 0,99, 1 Hz. Olha que interessante. Meu centro de massa. Os dois girando ao mesmo tempo, então isso aqui ficou uma esfera perfeita. À medida que a minha frequência aumenta mais, né, eu vou vendo que meu centro de massa começa a retornar para o centro, para a origem. Se eu plotar todas as possíveis frequências analisadas, uma faixa de frequência, o centro de massa em função da frequência, o que nós vamos ter? Então aqui eu preparei uma macro para a gente observar isso. Eu vou analisar aqui no caso, ó, frequência mínima é 0 Hz até 2 Hz e nós vamos variar de 0,02 a frequência. Então de 20 mHz a frequência e a cada 50 passos eu vou plotar aqui a nova imagem. Então vamos liberar essa macro aqui para a gente ver. Olha que interessante o efeito. A formação. Ó. Primeiro Hz. Então aqui nós chegamos, ó, a 3 Hz. Olha o que aconteceu. Ó. Quando eu alcancei 1 Hz, né, vou diminuir o passo aqui, ó, refazer o processo. Vou colocar aqui 25. 25, tá bom. Vamos refazer a transformada. Ó. Observa que quando eu alcanço, cada vez que eu estou numa frequência múltipla de 1, quando eu alcancei 1 Hz, foi o único ponto que ele deslocou. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? Então, isso aqui seria uma representação da transformada de Fourier. Só que, nesse caso, eu estou dividindo pelo intervalo de tempo. Se eu não dividir, eu vou ter um produto que isso aqui vai dar um valor maior. Né? Quanto mais amostras eu fizer, mais a somatória desses efeitos. Né? Ó, o que é o centro de massa? Eu faço a soma de todos, a média de todos os valores, né? Faço a média de todos os valores e faço aqui, elevo ao quadrado para ter o módulo disso, né? Tira a raiz, tá? Então o módulo do meu centro de massa. Última representação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar valores especiais que eu já tinha deixado salvos aqui, ó, que são correspondentes ao desenhar uma onda quadrada, ó, um sinal para eu compor um sinal quadrado no tempo. Então, o sinal quadrado no tempo, eu peguei aqui, ó, a primeira harmônica, a terceira, a quinta, a sétima, a nona e 11ª. Essa é a combinação, né, essa somatória aqui. E agora nós vamos repetir essa análise, onde eu gostaria de voltar aqui, ó, a transformada de Fourier, eu tenho que variar a frequência e ver o resultado para cada uma das frequências. Então eu vou rodar a macro novamente, vou deixar aqui a visualização para nós, ó. Só que eu vou colocar uma frequência máxima de 12 Hz agora, tá? E vou variar a cada 100 mHz, para a gente ver com bastante detalhe isso aqui, 10 mHz. Então eu vou começar com uma frequência de 0 Hz e vou aumentando isso até 12 Hz e vamos ver a combinação desse efeito. Olha que interessante. 1 Hz, toda vez que chega em 2 Hz, 3 Hz, deve deslocar do centro. Olha aqui o deslocamento. 4 Hz, apareceu aqui a segunda harmônica com amplitude menor. A terceira harmônica, a quinta harmônica do meu sinal. E as mandalas se formando. Toda vez que eu chego num valor, numa harmônica conhecida, né, eu tenho um deslocamento do centro de massa. Vou chegar à nona harmônica, já pequenininha, para esse caso, até a 11ª harmônica, que já é um sinal com amplitude bem pequena. Tá? Então eu fiz aqui até 12 Hz. Aí ele parou antes, não sei porque parou, mas o sinal aqui, né, já estava representado. Então a gente consegue ver a composição do meu sinal,
através da transformada de Fourier, nesse caso aqui um processo totalmente gráfico. O deslocamento do centro de massa para cada frequência representa que um casamento entre a frequência presente nesse sinal e a frequência de rotação dessa circunferência. Tá? Era essa a demonstração que eu queria fazer, né, para o nosso entendimento aí da transformada de Fourier. Né? Lembro que a transformada de Fourier ela também está, de certa forma, presente na transformada de Laplace. Dizem que a transformada de Fourier é um pedaço da transformada de Laplace. Né? Espero que no próximo vídeo eu possa fazer uma demonstração semelhante aí com agora a transformada de Laplace. Então é isso. Agradeço aí, espero que tenham gostado. Até uma próxima.